Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, meus irmãos. Vamos avançar, vamos rompendo em fé e o Senhor, Ele vai à nossa frente e nos garante a vitória. Nós vamos meditar, irmãos, na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 18 e o versículo 19. Essa palavra falou forte ao meu coração, querido. E eu quero, com a graça de Deus aqui, compartilhar com você esse entendimento de que nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, mas o maligno não pode tocar nos filhos de Deus. Não aceite, meu irmão, não se conforme com a mão do maligno sobre a sua vida. Jesus pagou o preço e nós agora somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus nos libertou, não somos mais escravos do pecado, não somos mais condenados à morte. Meus irmãos, nós agora temos a vida abundante. Nós temos agora o poder, a autoridade que vem por meio do Espírito Santo, que o Senhor Jesus enviou para morar em nós. Aleluia, querido. Vamos crer na palavra de Deus, irmãos. Vamos meditar, vamos entender e vamos obedecer a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, na carta de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Então, a primeira coisa que o ser humano precisa, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de Deus. Nós já falamos isso aqui. Deus é Espírito. E eu preciso nascer do Espírito. Essa obra sobrenatural que acontece dentro de nós, no nosso espírito, ela é, meu irmão, pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então nós precisamos crer no Filho de Deus. Precisamos crer no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. E, meus irmãos, ali nós nascemos do Espírito. Agora, quem são esses nascidos do Espírito? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Então, quem são esses nascidos de Deus? São aqueles que, versículo 18, não vive em pecado. Não, eu já nasci de Deus, eu sou de Jesus. Mas você ainda tem prazer no pecado? Não estou falando de tentação, não estou falando de você estar lutando contra o pecado. Eu estou falando de você amar o pecado. Porque, meu irmão, quando nós somos nascidos do mundo, do maligno, nós amamos o pecado. Nós mentimos, nós roubamos, nós fazemos e acontecemos. E achamos ali que está tudo certo. Porque estávamos totalmente escravos, mortos nos nossos pecados e delitos. Então, agora, nascidos de Deus, nascidos do Espírito de Deus, meu irmão, não tem como mais viver no pecado. O pecado agora, ele é um acidente, infelizmente acontece na vida do cristão, acontece na vida do Filho de Deus, mas ele não vive no pecado. Ou seja, ele não tem mais aliança com o pecado. Você só vive com quem você tem aliança. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Aleluia, meu irmão. Se você tem essa convicção, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Você quebrou a aliança com o pecado. Você não ama mais o pecado. Você não vive na prática do pecado. Se você tem essa convicção e de que você está guardando a si mesmo,
Como que eu me guardo a mim mesmo? Você está vigiando, você está em oração, você tem uma congregação, você está ali debaixo de autoridade, você tem relacionamento com os irmãos, você lê as escrituras, você ora, você está se guardando. Se você tem essa convicção, meu irmão, nasceu de Deus, quebrou a aliança com o pecado, está se guardando, então, meu irmão, o maligno não pode tocar. O maligno não pode te tocar, meu irmão. Não tem essa de que o diabo está colocando a mão, só se você então está vivendo no pecado. Se você voltou à aliança com o pecado, aí, meu irmão, aí você é dele. Aí o maligno toca em você. Mas e por que está acontecendo coisa ruim? Meu irmão, nós estamos no mundo. No mundo teremos aflições, mas isso não é o maligno tocando na sua vida. Infelizmente, são situações do mundo que vai acontecer, mas você precisa entender o quê? A mão de Deus é que está sobre a minha vida. A vontade de Deus é que prevalece sobre a minha vida. E nós muitas das vezes também não entendemos os caminhos do Senhor. Por que que os apóstolos, os profetas, muitas das vezes sofreram? E o apóstolo Paulo falou bem claro, todo aquele que quiser servir a Cristo piamente, padecerão perseguições. O mundo nos odeia, porque o mundo ele é governado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, meu irmão, minha irmã, mas você precisa entender isso, querido, que as coisas ruins que acontecem, infelizmente, são situações dessa vida. Não significa que o diabo está tocando em você. Não significa que Deus te abandonou e que Deus deixa o diabo tocar em você de qualquer jeito. Não. Significa que nós, infelizmente, estamos nesse mundo e nós vamos ter de enfrentar essas situações, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já nascemos de Deus, temos aliança com Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros das promessas de Deus. E então, meu irmão, nós podemos nos levantar, nós podemos agora ir em direção ao inimigo, no nome do Senhor, como Davi, queridos. Davi era esse homem, esse cara que tinha aliança com o Deus de Israel. E ele falou, esse gigante aí, quem é esse gigante para afrontar o Deus vivo? Eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Se levante contra essa doença, se levante contra essa depressão, se levante contra a miséria, contra a escassez, se levante, meu irmão, contra essa vida religiosa morna, medíocre. Nós precisamos nos levantar, queridos, porque maior é o que está em nós. Mas nós precisamos realmente ser essas pessoas nascidas de Deus, que têm aliança com Deus, que têm relacionamento com Deus, que acreditam na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.